que a gente estava falando mesmo, cara? A gente estava falando de Black Mirror, cafeteria, seu nome, fonética. Dá uma recapitulada aí, vai. Dá uma reorganizada nas ideias. Ótimo, ó, a gente estava diferenciando analógico de digital. E a gente quis pontuar muito bem que o analógico tem a ver com proporcionalidade e o digital com representação. E nunca foi essa ideia de que o analógico é ultrapassado. Eu vi o Alexandre falando aqui, ó, ai, o analógico é visto como ultrapassado. Exatamente, Alexandre, a gente precisa se unir enquanto professores digitais e tirar essa ideia maluca de que analógico é ruim e que digital é bom. Pelo contrário, o digital tem suas limitações, assim como o analógico também. O lance do digital é que a gente está percebendo, eu vou dar play no vídeo de novo, é que a gente consegue representar quase tudo, certo? Em dígito, a gente consegue representar a nossa memória, as nossas relações, e é isso que a humanidade está ansiando tanto. Eu vou dar play aqui no vídeo de novo, que vocês não estavam vendo, do Eric Felino, certo, Fábio? Eric Felito, ele é um especialista em cybersecurity e ele deu um depoimento interessante. Eu acho que, no final das contas, quando a gente ouve, a primeira vez que você ouve ele falando, dá um pouco de estranheza, assim, mas se você colocar as ideias em ordem, organizar o fluxo de toda a abstração que ele faz, você percebe que isso é muito plausível. Deixemos ele falar, cara. Talvez ele fale melhor que a gente sobre o que ele quer dizer com essa evolução de você poder transformar um conjunto de humanos analógicos e poder digitalizar o que se passa nessa caixa craniana, maior para alguns, menor para outros, vazia para alguns, cheia para outros. Perfeito. E só deixa eu pegar aqui um ponto, Fá. Juliana Mello colocou assim: eu tenho dificuldade de ver a lógica do input, processamento e output nas áreas humanas, e foi muito legal o exemplo do alfabeto. Vocês têm outros exemplos? Tem 1 milhão de exemplos. Juliana, ele vai dar aqui algum sobre memória, né? Quando a gente pega a imagem e transforma ela, né, para processar, digitalizar ela, o que a gente está fazendo é isso. Quando a gente faz pintura rupestre, o que a gente está fazendo é pegar símbolos para representar sensações e acontecimentos. Os números mesmos, né? O início da matemática foi muito digitalizando quantidades, né? Então, quando eu pego o número de pedrinhas e transformo em algarismo, a gente também está fazendo digitalização. Fábio, tem mais exemplos? Acho que eu posso dar dois rápidos. Vou dar um. Vamos supor que a gente vai montar um time de trabalho em função de um negócio qualquer. O input são habilidades humanas. Eu vou selecionar pessoas, características de personalidade, de conhecimento. Esse é meu input. A combinação dessas habilidades, personalidades e comportamentos, quando processadas, vão gerar uma saída. Times de habilidades distintas, quando processados, geram saídas distintas. Então, em humanas, a gente pode aplicar isso para o lado da habilidade pessoal. Eu posso aplicar isso no sentido do seguinte: eu estou lendo esse livro aqui, por exemplo, Em Casa, uma breve história da vida doméstica, para entender como é que surgiram as coisas, ou seja, por que o quarto é o quarto, o banheiro é o banheiro. Mas, no final das contas, a quantidade de coisas dessa que eu leio, que eu imputo na minha cabeça, processa um tipo de pensamento crítico, analógico, um pensamento complexo, que permite que as minhas saídas sejam mais ou menos sofisticadas de acordo com a qualidade do que eu leio. Então, na área de humanas, na área, enfim, biológica, qualquer tipo de área, as coisas das quais a gente se alimenta, as coisas das quais os organismos são alimentados, são processadas de diferentes maneiras e geram diferentes resultados. Então, essa analogia serve para qualquer tipo de segmento do conhecimento humano, inclusive para a área de humanas, principalmente na área de humanas. É que a gente não raciocina matematicamente a gente quando a gente avalia dicotomizou, né, pessoas. Fá? A gente colocou o analógico como sendo humanas, o digital sendo matemático, como se a gente tivesse que um é antigo, o outro é novo. A gente acabou não tirando a potencialidade de cada um para criar o melhor, né? É isso, e a gente acaba criando essas armadilhas mentais de meio que estereotipar alguns tipos de comportamentos como exclusivos de uma área. Mas não. Entrada, processamento e saída funciona em qualquer coisa. Aliás, eu só tenho 2 ovos e 2 fatias de queijo na minha entrada aqui na hora do almoço. O que eu vou processar é, obviamente, um omelete bem pobrinho, mas a saída vai ser boa, eu garanto, porque meu processamento vai ser eficiente.
É isso. Vou dar play no vídeo para a gente encerrar essa discussão de digital, e aí eu já respondo para você, professora Fernanda, sobre referências. Tudo pode ser traduzido em códigos binários. Então, do código genético, por exemplo, a inteligência, né, que você pode traduzir em informação. E quando tudo pode ser traduzido em códigos binários, evidentemente você pode replicar infinitamente esses códigos. Então, eu posso fazer cópias, né, duplos da minha consciência, por exemplo, e colocar em diferentes máquinas ou receptáculos, de tal modo que a minha consciência, ela sobrevive, não só sobrevive virtualmente, né, ad eterno, mas ela pode ser replicada infinitamente. Se eu perder, por exemplo, um receptáculo, tem vários outros onde eu estou duplicado. É isso. Então, o Eric trouxe aqui para esse conceito de que dá para digitalizar tudo, Fábio. E respondendo a pergunta da Fernanda, ai meu Deus, respondendo a pergunta da Fernanda, eu vou tirar a licença poética de mexer aqui nos meus slides, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas eu queria recomendar para a dona professora Fernanda Monzato este livro aqui. Fernanda, este livro fala muito sobre pensamento digital e como é que a gente está criando conhecimento nessa sociedade digital. Esse livro, 21 lições para o século XXI, foi escrito por esta pessoinha aqui. A gente vai falar bastante, né? Ia falar, né? Isso bastante ainda hoje, mas eu vou, na aula que a gente gravar, a gente vai mandar para vocês, a gente vai falar sobre o Harari. Ele hoje, Fernanda, é o principal pesquisador nessa área, onde a gente consegue entender a origem desse pensamento digital. Ele, inclusive, tem uma sequência de 3 livros que chama Homo Sapiens, Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. Então, fica a dica. Ele talvez seja o meu autor preferido da vida, mas ele tem trazido muitas reflexões sobre pensamento digital. Certo, Fábio? Professora Fernanda, eu vou passar para ela exclusivamente um case, um paper, na verdade. A gente falou de semiótica. Tem uma linha muito... Está sendo desenvolvida uma linha bastante forte já no meio científico sobre semiótica do pensamento computacional, onde se explica historicamente a transição entre os tipos de pensamento e como a codificação digital, do ponto de vista de construção de significado e historicamente falando, foi percebida ao longo do tempo. É um trabalho que é muito baseado na literatura de Umberto Eco. Umberto Eco já falava de semiótica voltada à digitalização de conhecimento, e esse estudo científico se baseia numa releitura da obra de Umberto Eco, pensador italiano. Vou passar isso para a professora Fernanda.